Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai estar vendo como compartilhar arquivos entre o Linux e uma máquina Windows usando um programa chamado Samba. Então, sem mais demoras, sem ficar me elogiando a mim mesmo por 10 minutos, sem mendigar like, sem ficar te prometendo que jazinho eu falo enquanto eu te enrolo para ganhar tempo de view, você precisa inicialmente instalar o Samba. Os comandos que eu vou dar aqui valem para o Debian e todos os seus derivados, Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, Pop OS, MX Linux, etc. Mas o resto vale para tudo que é Linux. O que muda é só a forma de instalar. Num derivado do Debian, sudo apt install Samba. Ele não vai instalar, porque o meu já está instalado. Se fosse por exemplo, um Arch Linux ou seus derivados como Manjaro, Endeavor OS ou outros, Pacman-SY Samba. Fosse um Fedora ou qualquer outro, Red Hat, Rock Linux ou CentOS, DNF install Samba. Com o Samba instalado, agora a gente vai configurá-lo. A configuração do Samba é feita através do arquivo smb.conf. Como em todos os Linux, o arquivo .conf estará dentro de etc. Então, cd /etc samba. Quando você acabar de instalar, aqui já vai ter um smb.conf, mas ele não é funcional, ele é só um exemplo. Então, eu vou criar um backup dele, caso eu precise dele de volta, é mvsmb.conf para smb.conf.org, que eu sei que é o arquivo original. Isso é uma boa dica. Todo arquivo texto que você for editar, faça isso para você ter uma cópia dele original. Caso você fizer alguma coisa que você não goste, assim, permissão negada, eu tenho que colocar sudo para mexer dentro de um arquivo dentro de etc, sudo mv, prontinho. Deu alguma coisa errada, eu só inverteria o processo. smb.conf.org para smb.conf, eu teria meu arquivo de volta. Sempre faça isso antes de editar um arquivo texto. Você não tem certeza se o resultado vai ser agradável. Agora sim, sudo nano smb. Sudo nano, perdão, smb.conf. Vai estar vazio porque eu movi o outro. Mas como eu trapaceei e o meu estava pronto, eu vou fazer aquilo que eu acabei de falar. Sudo mv smb.conf.org para smb.conf. Lembre, o meu estava pronto. O de vocês vai estar comentado. Vocês vão ter que apagar tudo que tem nele. Ou fazer isso que eu acabei de fazer e criar um novo. Mas enfim, esse arquivo é dividido em duas seções: global, que são opções gerais, e os compartilhamentos propriamente dito. Essa aqui é a configuração mais simples, global. Workgroup, que é o grupo de trabalho. Eu criei isso aqui. Pode ser home, pode ser o que você quiser. Eu botei Celeste porque eu uso o nome de planetas nas máquinas. Isso aqui só é realmente relevante numa rede que tem um server Windows ou que o Samba esteja agindo como controlador de domínio do Active Directory do Windows. Então aí você teria que botar o mesmo workgroup em todas as máquinas. Não é o caso aqui. Server String é o nome que ele vai ter na rede. Netuno, põe o que você quiser. Papel do servidor Standalone Server. A outra opção seria, como eu disse, Domain Controller, controlador de domínio. Não vou entrar nisso nesse vídeo. Password Backend, que é a ferramenta de password SMB PassWD, padrão, isso aqui. Segurança por usuário, padrão. Map to Guest Bad User, que é para permitir que usuários não cadastrados tenham acesso. Isso aqui é para tornar a pasta pública. Bateu, valeu, ela vai abrir sem pedir senha, sem nada, e você pode fazer o que quiser, copiar, colar, recortar lá dentro. Uma pastinha que todo mundo da casa acessa. Agora, segunda sessão.
os compartilhamentos. Esse nome é arquivo, você pode inventar o que você quiser aqui, é como vai aparecer para as máquinas Windows, e o path, que é o caminho. No meu caso, /home, /Fábio, home no Linux é sempre a sua pasta pessoal, /Fábio, meu usuário, /arquivos. Obviamente, essa pasta tem que existir e ela está aqui. Dentro dela tem imagens, músicas, vídeos, etc. Ela tem que existir, se não existir, crie. Voltando ao nosso terminal. Guest OK, essa opção complementa esta. Convidado OK, sim. Somente leitura? Não. Se alterar isso aqui para sim, você pode ver os arquivos, acessá-los, mas não pode deletá-los. Você faz isso até para proteger algo que você não queira que seja deletado. Eu vou demonstrar. Browsable é algo como visível? Sim. E aqui as permissões, eu deixo 777, que é tudo liberado, está dentro da minha rede doméstica. Não é as permissões de acesso, as permissões, por exemplo, quando eu criar uma nova pasta, ela já vai ser criada com leitura, escrita e execução. Quando eu criar um novo arquivo, a mesma coisa. Isso aqui é o modo de criação. Quando eu acessar da máquina Windows e criar um arquivo ou pasta dentro do meu servidor Samba no Linux, ele vai ganhar essas permissões. Se você quiser se aprofundar nesse lance de permissões, dá uma pesquisada no Google e permissões Linux chmod. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Para salvar dentro do Nano, ó, você vem aqui, ó, Ctrl X para sair. Ele vai te perguntar salvar o arquivo, você aperta S para sim, com o nome original. Aqui eu dei Ctrl X e ele saiu de uma vez porque eu não alterei nada, mas se alterar alguma coisa, por exemplo, deletei ali, Ctrl X, salvar o arquivo modificado, S para sim, N para não. Sim, S. Nome para salvar, você quer alterar o nome? Melhor não. Então, Enter e sai. Só isso. Ctrl X, S para sim, Enter. Baixamos o Samba, configuramos um smb.conf. A gente ainda não criou um usuário Samba. Eu tenho 2 usuários criados nessa máquina. Lembre-se de uma coisa: o usuário que vai utilizar o Samba pela rede tem que existir no Linux também. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar o usuário fulano, eu tenho que pôr aqui add user fulano para criar ele no Linux primeiro. Depois eu adiciono ele no Samba. Vamos lá, sudo add user nix. Tá vendo? Ele já existe porque eu já fiz isso. No seu caso, se você quiser usar, por exemplo, aqui um usuário que já existe, o usuário seu, por exemplo, seu próprio nome, você criou um usuário no seu Linux quando você instalou ele, quando você formatou. Você não precisa fazer esse passo aqui. Isso aqui é só para adicionar um outro usuário. Eu só demonstrei. Vamos, por exemplo, aproveitar o usuário Fábio, que já existe nessa máquina. Sudo smb passwd-a para adicionar Fábio. Digite uma senha. Duas vezes. Ele reclama comigo que a senha não mudou porque eu já tinha feito isso aqui, mas para vocês vai dar certinho. Feito isso, nos resta agora iniciar o Samba. Sudo systemctl start. Você vai startar 2 processos, smbd e nmbd. Pronto, eles estão startados. Só que quando eu rebootar, quando eu reiniciar esse Linux aqui, isso vai ser perdido. Então, se eu quiser que toda vez que eu iniciar a máquina, o Samba inicie junto, sudo systemctl enable smbd nmbd. Pronto, agora além de startado, está no boot. Se eu não quisesse ter esse trabalho de fazer 2 vezes, eu teria feito sudo systemctl enable para colocar no boot. Agora, menos now e os 2 processos.
Em qualquer Linux, isso não apenas coloca o processo no boot, como imediatamente inicia ele. Ok. Agora, nosso Samba está funcionando e com a pasta disponível. Como é que a gente acessa ele? Primeiro, sabendo o IP da máquina, que é o servidor. No caso, essa. Eu estou com duas placas de rede, então tanto faz. Mas vamos ver o primeiro IP aqui. 192.168.18.44. Atualização bem agora. Aqui está o nosso cliente Windows 10. Eu vou apertar a tecla Windows e o botão R ao mesmo tempo, que é para dar comandos no Windows. Windows R, duas contrabarras e aquele IP 192.168.44. E falhou miseravelmente. Deve estar na segunda placa de rede. 10.1.1.2. Digitei errado, desculpem. Ah, Windows, como eu te amo. Até nas demonstrações você consegue ser uma carroça. Enfim. Prontinho. Só explicando para vocês o que foi que deu errado. Quando eu dei IP-A, eu olhei o endereço de IP da minha Wi-Fi. E o meu Windows tem duas placas de rede. Uma delas está conectada à rede cabeada. E no notebook é a rede cabeada que está compartilhando o samba. Então, seria esse o IP mesmo, 10.1.1.2. Não vai acontecer esse problema numa máquina que só tem uma placa de rede. Mas lembre-se, se as duas estiverem na Wi-Fi, aí no seu caso, use o endereço da Wi-Fi. Se as duas estiverem na LAN, na rede cabeada, use o endereço da rede cabeada. Teste um endereço e outro e um dos dois vai entrar. Enfim, prosseguindo, após o Windows me passar essa pequena vergonha, tá aqui, arquivos, tá vendo? Cliquei, entrou direto, não pediu senha nenhuma. Esse nome aqui é o que tá lá. Só explicando uma confusão bem comum, vamos voltar lá, sudo smb.conf. Ou, aliás, sudo nano smb.conf. O nome é esse aqui que está entre parênteses, o nome do compartilhamento vai aparecer. Por coincidência, a pasta arquivos está no mesmo caminho, então eu botei. E se eu quisesse pôr aqui pastel, ele ainda abriria a pasta que está no caminho Home Fab Arquivos. O caminho não tem nada a ver com o nome de fantasia que você inventar, por assim dizer. Vamos deixar pastel, sudo systemctl. Toda alteração que você fizer, você tem que restartar. Restart smbd nmbd. Toda alteração que você fizer no smb.conf, você tem que restartar os dois processos para aquilo valer. Restartei. Vamos ao nosso Windows 10. F5 para atualizar a visão de pasta, ou fecha e abre de novo. Ele mudou o nome da pasta de rede para pastel, mas lá dentro ainda são as mesmas pastas. Só para deixar bem especificado que o nome e o caminho não precisam coincidir. Vamos voltar lá. Fechar arquivos. E reiniciar o serviço novamente. A gente volta no nosso cliente Windows 10. Dou um F5 para atualizar. Arquivos. Eu posso criar uma nova pasta. Documentos. Posso deletar ela também. Tenho permissões totais.
Ah, caramba, toda hora eu vou ter que apertar o Windows R e digitar o endereço da máquina servidor aqui. Exatamente, meu jovem. Tá vendo essa barra aqui? Cliquei nela, ele seleciona tudo. Copiei, venho aqui no meu desktop, novo, atalho, digite o local do item, Ctrl V para colar, qualquer nome que eu queira, compartilhados, por exemplo. Tá aí. Agora, toda vez que eu reiniciar, desde que o servidor esteja ligado, tá aqui minha pasta compartilhada. Simples e fácil. Eu sei que parece um bicho de sete cabeças, terminal, editar arquivo de configuração, mas tudo é difícil até que um dia se torna fácil. Agora vamos supor que a gente não queira tornar a vida dos nossos usuários ou da nossa família tão simples assim. Nano smb.conf, aqui na linha Read Only, somente leitura, eu tirei o No e botei Yes. Sim, salvei e reiniciei o serviço. Suponha que você tem uma empresa e que você tem uma pasta com certos documentos que você quer que todo mundo acesse, mas que aquele empregado que está meio insatisfeito contigo não possa apagar, ou então aquela pasta de rede que tem suas fotos de família para todo mundo poder acessar dos seus computadores, tablets, Smart TV. Você não quer que nenhuma das crianças, por acidente, apague aquelas músicas antigas suas dos anos 80. Pois muito bem, agora vamos tentar criar aquela pasta documentos de novo. Ops, não tenho permissão de criar. Beleza, vamos apagar uma que existe. Ops, não, não de novo, não de novo. O modo somente leitura, o máximo que eu posso fazer é isso aqui, copiar e colar para minha máquina. Aí sim é que eu faço o que eu quiser com a pasta e o conteúdo dela. Mas lá no compartilhamento ela sempre vai existir do mesmo jeito que eu deixei. Ah, então eu não consigo incluir arquivos lá. Não, não daqui do Windows. Se você for lá na máquina que é o servidor, lá você é rei. Você vem aqui e cria. Coloque o que você quiser aqui dentro. Não precisa nem restartar o Samba. Tá aqui a pasta documentos, só que a galera não consegue apagar. Ah, mas eu quero enviar um monte de trem do Windows para lá. Beleza. Vai lá, coloca read only no, copia tudo que você quer. Vai lá no conf e coloca read only as depois que você tiver enviado um monte de coisa para lá. Ou você pode ter mais de um compartilhamento. Você pode criar uma pasta para a galera fazer a bagunça geral, ou numa empresa, e você pode criar uma pasta de documentos mais sensíveis que seja somente leitura. Vamos demonstrar isso aqui rapidinho. Você não precisa ter um compartilhamento, você pode ter vários. Vou colocar aqui. Importante, também dentro da minha home. Sudo nano smb.conf. Para poupar meu tempo, eu vou copiar esse bloco inteiro. Copiei. Vou trazer o cursor aqui para baixo. Colei. Vamos botar um nome aqui, por exemplo, contabilidade, que seja. E o caminho está dentro de home, barra fábrica. Qual foi o nome que eu dei à pasta? Importante? Importante.
somente leitura. Essa aqui eu vou deixar zoneada, somente leitura não. A galera pode fazer o que quiser dentro. E essa aqui, somente leitura sim. Lá dentro, para não ficar vazio, eu vou criar uma pasta. Documentos secretos. Prontinho. Terminei de alterar. Sudo systemctl restart smbd nmbd. Os dois serviços se reiniciaram. Quando eu vier em compartilhados agora, ele aponta para a pasta arquivos. Então vamos criar um novo atalho. Ou, aliás, ao invés de criar um novo atalho, porque isso aqui cai lá dentro da pasta arquivos. Vamos dar um botão direito nesse aqui. E assim que o Windows da máquina virtual quiser, no dia que ele quiser, a gente vem nas propriedades do atalho. Ao invés de encaminhar para uma pasta, a gente vai encaminhar para a raiz do servidor. Aplico OK. Pronto, porque ele estava apontado para essa pasta. Agora eu vou apontando só para o IP, eu vejo ambas as pastas. Dentro de arquivos eu posso agora vir aqui, Shift Del, sumiu, já era. E dentro de contabilidade, se eu der um delete, ele nega. Eu tenho dois compartilhamentos diferentes. Só mostrando o que eu fiz, eu editei as propriedades do atalho, ao invés de apontar para uma pasta específica, eu apontei para a raiz, porque ele me mostra as duas. Arquivos, onde eu tenho permissões totais. Contabilidade, onde eu não posso fazer nada, é só visualizar. Eu posso disponibilizar uma pasta dessa com fotos de família, as pessoas só querem visualizar. Visualizar eles vão conseguir, eles não vão conseguir apagar. Vamos desligar a nossa máquina cliente Windows. O Samba tem mais algumas coisas que dá para fazer nele. Se houver interesse em saber de algumas outras funções um pouco mais avançadas, deixa aí os seus pensamentos aí nos comentários. Eu disse no começo que não ia mendigar like, mas como de costume, no fim eu sempre digo, se você gostou do que viu ou se lhe foi útil em alguma coisa, deixa o like. Se quiser acompanhar, se inscreve aí. Valeu, pessoal. Por enquanto é só. Obrigado e até a próxima.